O vazio chama mais atenção porque o cérebro odeia o quase completo. Quando falta só uma peça, ele enxerga uma tarefa pendente, como uma lista com um item sobrando. Completar dá alívio, porque fecha o ciclo e transforma a bagunça em ordem. Por que a última figurinha parece valer tanto? Pense um instante, porque ela não vale só pela imagem, mas pela sensação de terminar. Antes da gente continuar, deixa eu te pedir uma forcinha. Se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente no YouTube e no Facebook. Isso ajuda demais o canal a continuar evoluindo. Bora lá! Completar ativa um prazer simples no cérebro, a sensação de ordem. Um álbum quase fechado, uma lista marcada, uma estante numerada ou uma miniatura faltando viram pequenas missões. A peça rara importa porque dá sentido ao conjunto. Pergunta rápida: por que a falta de uma peça incomoda tanto? Pense um instante. Porque o cérebro gosta de fechar padrões e aliviar pendências. Completar dá prazer, porque o cérebro gosta de fechar ciclos. Ao marcar um item, você junta memória, controle e surpresa. Memória, porque lembra o que já avançou. Controle, porque mostra progresso concreto. Surpresa, porque a peça que faltava vira recompensa. Pergunta: por que a última peça parece valer mais? Pense um instante. Porque ela transforma esforço em vitória. Completar dá prazer porque o cérebro ama a ordem. Quando a coleção sai da bagunça e vira sequência por número, cor ou tema, cada peça deixa de ser só objeto e vira progresso. É como ver um quebra-cabeça ganhando forma. Por que a peça que falta chama tanta atenção? Porque ela mostra o próximo passo e transforma a ausência em vontade de completar. O prazer de completar é mais forte do que parece. Quando falta só uma peça, o cérebro trata aquilo como uma tarefa aberta, quase uma coceira mental. Completar um álbum, marcar uma lista ou achar o item que falta dá alívio e recompensa. Pergunta simples: por que isso prende tanto? Porque terminar organiza a cabeça e faz tudo parecer fechado. Agora que vimos o vazio chamando a atenção, olha o ciclo da recompensa. A expectativa vale 5, porque o pacote fechado já promete algo. A busca vale 4, porque cada tentativa mantém você preso. A recompensa vale 5, quando a peça que faltava finalmente aparece. E a pausa vale 2, porque o cérebro descansa pouco antes de querer de novo. Quando a gente coleciona, o cérebro entra num ciclo simples. Quero encontrar, procuro pistas, acho a peça e já vejo o próximo vazio. Isso acontece porque a recompensa não está só no objeto, mas na expectativa de completar. É como marcar itens numa lista. Cada avanço dá um impulso, e a falta seguinte puxa a gente de novo. Por isso, completar vicia tanto. Colecionar começa antes da conquista. Quando a peça pode vir ou não, o cérebro fica em alerta e a expectativa vira combustível. É como abrir um pacote devagar. A surpresa pesa mais que o objeto. Por isso, completar uma lista dá vontade de continuar. Por que a última peça parece tão importante? Porque ela fecha a incerteza e entrega a recompensa inteira. Aqui entra a recompensa. Antes de abrir, existe suspense. Pode vir repetido, pode vir raro, ou pode vir a peça que fecha uma lacuna. O cérebro gosta dessa expectativa, porque a surpresa mantém a coleção viva. Pergunta rápida: por que o repetido não estraga tudo? Pense um instante. Porque ele preserva a chance do raro, e é isso que faz continuar. A graça de colecionar está na expectativa, não só no prêmio. Mesmo quando vem repetido, o cérebro entende que você está mais perto da peça que falta. É como virar uma chave várias vezes até a porta abrir. A surpresa de completar mantém o jogo vivo. E aí vem a pergunta: por que a última peça parece valer mais? Porque ela fecha a história. Se a recompensa explica o prazer, a lacuna explica a insistência. Quando uma lista tem 5 tarefas abertas e uma vira concluída, o cérebro sente alívio imediato. Não é só organização, é progresso visível. O incompleto cutuca a mente, como uma gaveta meio fechada. Pergunta rápida:
Por que marcar um item muda tanto? Pense por um instante. Porque o cérebro troca tensão por avanço percebido. Quando a lista fica quase pronta, o cérebro sente que já resolveu metade do trabalho. Marcar cada item reduz o esforço mental, mostra avanço, fecha pendências e dá sensação de controle. É por isso que uma peça faltando incomoda tanto. Ela mantém a história aberta. Pergunta simples: por que isso prende a gente? Porque o incompleto fica ecoando até ser resolvido. Quando falta uma peça, o cérebro não relaxa de verdade. Isso é o efeito Zeigarnik. Tarefas abertas continuam ocupando a atenção, como uma aba do navegador que você não fecha. Por isso, completar lista, álbum ou quebra-cabeça dá alívio. Pergunta rápida: por que o incompleto incomoda tanto? Pense por um instante. Porque a mente trata a lacuna como algo pendente e quer fechar o ciclo. O incompleto prende a nossa atenção porque o cérebro odeia deixar uma história em aberto. É por isso que séries pela metade, carrinho salvo, abas abertas e coleção incompleta ficam martelando na cabeça. Falta uma peça e a sensação é parecida com uma música que parou no meio. Pergunta simples: por que isso incomoda tanto? Porque terminar dá alívio e o cérebro gosta de fechar ciclos. Quando falta só uma peça, o cérebro não relaxa. Ele fica comparando, lembrando da pendência, como se a história ainda estivesse aberta. Quando encaixa, vem o alívio. A mente para de procurar e sente que fechou o ciclo. Por isso, completar dá tanta satisfação. E na próxima parte, eu te mostro por que isso vicia tanto. Mas coleção não é só recompensa e lacuna. Ela também vira memória e identidade. Quando você guarda miniaturas, álbuns ou listas, cada peça vira um marcador da sua história. Ela lembra uma viagem, uma fase, um gosto ou uma versão sua. Agora pense: o que essa coleção diz sobre você? Respire um segundo. Ela revela escolhas, afetos e mudanças que talvez você nem percebesse. Colecionar não é só juntar coisas, é guardar pedaços da sua história. Esse ingresso, essa moeda, essa carta e essa foto lembram onde foram comprados, quem estava junto, por que importavam e que fase da vida representam. Por que a peça que falta incomoda tanto? Pense por um instante. Porque ela parece fechar uma lembrança e organizar quem você foi. Colecionar não é só juntar coisas, é dizer, sem falar, o que importa para você. Essa carta vale pouco para uso, mas muito para a história e para a raridade. Quando a gente completa uma lista ou um álbum, o cérebro sente fechamento, como terminar um quebra-cabeça. E no fim, a pergunta é: por que a peça que falta parece valer mais? Porque ela fecha a identidade da coleção. Colecionar não é só juntar coisas. Um álbum completo mistura lembrança, pertencimento, escassez e significado. A peça que falta parece pequena, mas ela fecha uma história e mexe com você. Por que ela pesa tanto? Pense um instante. Porque ela junta valor afetivo, social, de mercado e pessoal no mesmo objeto. Colecionar não é só guardar coisas, é criar pertencimento. Quando você entende raridade, sleeve, ficha e troca, você entra em uma linguagem comum, como quem aprende as regras de um jogo. A peça que falta não vale só pelo objeto, ela fecha uma história sua. E é aí que a coleção começa a dizer quem você é. Completar uma lista ou achar a peça que falta dá uma sensação gostosa de fechamento. O cérebro gosta disso porque transforma a bagunça em ordem, como um boleto resolvido ou um carrinho de compras revisado. Mas, quando a busca fica insistente, vale esperar 24 horas. Se a vontade continuar depois, o que muda? Você percebe melhor se é desejo real ou impulso passageiro. Quando a busca deixa de ser leve, colecionar vira pressão. Você gasta sem planejar, corre para comprar antes que acabe, acumula caixas e perde espaço. Depois vem a culpa, porque era para dar prazer, mas virou peso. A questão é: ainda é passatempo ou já está controlando sua rotina? Pense um instante. Se a culpa, ansiedade e descontrole
a busca passou do ponto. Quando a busca deixa de ser leve, o limite vira parte da aula. Com R$ 50 separados e uma lista de prioridades, você ainda pode procurar a peça que falta, mas precisa escolher o que vale mais. Pergunta rápida: o limite tira a graça da coleção? Pense um instante. Não tira. Ele transforma a busca em escolha e impede que a coleção atropele a vida. Quando a busca deixa de ser leve, o problema não é a coleção, é o impulso. Defina um teto de gasto, um espaço máximo e espere antes de comprar. Assim, a busca continua gostosa e você revê o que ainda faz sentido sem transformar prazer em aperto. Se faltar uma peça, a pergunta é: ela completa a história ou só alimenta a ansiedade? Pause e responda com calma. Para fechar, vamos transformar a aula em prática. Pense por um instante antes de responder. Por que completar uma lista ou um álbum dá tanta satisfação? A resposta é simples. O cérebro gosta de ver algo aberto virar fechado, como encaixar a última peça de um quebra-cabeça. Essa sensação de conclusão parece pequena, mas explica muito do impulso de colecionar. Colecionar é sempre sinal de consumismo? Não. Muitas vezes é memória, organização, identidade e até diversão. Completar um álbum ou uma lista dá a sensação de ordem, como encaixar a última peça de um quebra-cabeça. O problema aparece quando isso passa do orçamento, do espaço, do tempo ou da paz emocional. Por que a peça que falta parece tão mais importante que as outras? Porque a mente gruda no que está incompleto. É como uma lista com um item pendente. Você até fez quase tudo, mas o cérebro continua voltando para aquele vazio. A peça ausente ganha peso emocional maior do que teria sozinha, e é por isso que completar dá tanta satisfação. Marcar uma lista dá prazer real ou é só impressão? Dá prazer real, sim, no sentido psicológico. Quando você risca um item, sua mente transforma uma intenção invisível em progresso visível. É como dizer para o cérebro: isso avançou, isso foi fechado. Por isso, a sensação de controle e avanço é tão boa.